Jesus, você é bem-vindo aqui. A casa é sua, pode entrar, me esvazio de mim, me esvazio de mim. Olá, boa noite, graça e paz. Estamos aqui em mais um Cá Entre Nós, um papo para mulheres. Mas nós já sabemos que tem muitos homens que entram para poder dar uma espiadinha, ouvir o nosso bate-papo, porque realmente, né, entender a cabeça da mulher faz toda a diferença no bom andamento familiar. E hoje eu estou com uma pessoa muito especial, muito querida no meu coração, parceira de caminhada, pastora Dayana. Boa noite, graça e paz, seja bem-vinda. Graças e paz a todos, graças a paz às mulheres aí que estão acompanhando a gente, os homens também que se infiltram no meio. É um prazer, é uma honra estarmos juntas mais uma vez, né, pastora? Essa parceria nossa aí é uma honra, um privilégio poder falar um pouquinho aquilo que a gente vive, né? As nossas experiências, tudo aquilo que a gente vive. Se nós pudermos levar um pouquinho de conhecimento, um pouquinho de conforto, um pouquinho da palavra de Deus, nós já sentimos que o nosso propósito está sendo cumprido, né? Nós podemos levar uma palavra de ânimo, de força, a gente já fica feliz, né? Sabendo que nós estamos cumprindo o nosso propósito. Então é um privilégio poder estar aqui mais uma vez. Verdade, que bom, fico muito feliz. Eu quero dar boa noite para umas lindas que estão aqui. Odete, boa noite, graça e paz. A Bia está por aqui. Shalom, Bia. Patrícia Sanches. Olá, Patrícia, graça e paz. Márcia Leme Reis. Boa noite, Márcia, graça e paz. A Cá. Oi, Cá, graça e paz, lindeza, Deus te abençoe. E a sogra, que delícia! Boa noite, dona Neuza, Deus te abençoe. Também estamos com muita saudade, muita mesmo. Silvia, graça e paz. A Silvia é uma discípula fofura. Ela é discípula direta da nossa Camila aqui, né? Que você conheceu, da família lá de Lençóis Paulista. E a Silvia, ela tem um testemunho de superação, de cura, de vitória muito grande. E ontem ela fez um artesanato, uma caixinha linda que o meu nome deu. Obrigada, Silvia. Deus te abençoe. E que a sua recuperação seja cada vez melhor e maior para poder estimular outras pessoas a vencer qualquer tipo de crise e enfermidade com o Senhor Jesus. Pastora Dayana, minha amiga, parceira de caminhada, discípula, é muito bom ter com você. Cá Entre Nós, ele já teve várias caras, né? E hoje nós buscamos focar em um assunto. E você, sendo professora, mãe, pastora, eu creio que você tem muito para contribuir, né, com todas que estão aqui nos assistindo, com outras que vão ouvir pela gravação, porque existem muitos relatos de mães que estão com os filhos em casa, e agora, além da função de mãe, de esposa, dona de casa, muitas trabalham fora, acumulam uma função de professora, e está todo mundo de cabelo em pé. E se for conversar com os filhos, eles também estão desesperados, porque a situação está complicada. Aí eu fico pensando, como é que estão os maridos nisso tudo? Como é que está a dinâmica da casa, né? Nisso tudo. Certa vez, eu fiz um curso sobre temperamentos, e a mulher, ela fica muito ali, né, de quebra-galho, de pano quente, dentro da rotina familiar.
E a mulher sobrecarregada, ela estraga a rotina familiar, ao invés de melhorar, né? Então, eu costumo dizer que a gente tem que ser um semáforo dentro do trânsito, né, de casa, da rotina familiar, para que não haja acidentes. Eu me vejo dessa forma. E o dia que o meu semáforo está descontrolado, tem tanto acidente aqui em casa que não dá muito certo. Então, eu queria conversar com você primeiro, como professora. Você é professora de educação infantil ou fundamental? Eu sou pedagoga, né? Então a minha formação pega desde o infantil até o 5º ano do Fundamental 1. Aí do 6º para cima já não alcança a minha formação. Então conta para nós, você, professora, o que mudou na sua rotina? Quais foram os seus desafios? Como que você teve que se reinventar? Como foi isso, né? O que está acontecendo com a professora Daiana Aires? Meu Deus! Nossa, novos desafios, né? De tantos que nós já enfrentamos, esse era o que nós não estávamos contando. Ninguém estava contando que, de repente, em 2020, uma pandemia ia parar tudo e todos. Então, a gente já começa aquele ano letivo pensando, né? Esse ano eu vou trabalhar assim com os meus alunos, vou fazer isso. Então, nós temos todo um cronograma, né? Eu tive tempo para conhecer a minha sala, né? Trabalhei fevereiro inteiro e metade de março. E esse primeiro mês, a gente vai fazendo revisão, nós vamos avaliando o aluno, conhecendo. E nesse momento eu tinha já tido um certo conhecimento dos meus alunos e onde nós realmente iríamos dar início no trabalho para aquele ano e de repente nós paramos. E nós tivemos que nos reinventar, sim, como professora, né? Preparar aulas online, eu pensar como o meu aluno vai aprender sem eu estar do lado dele. Aí entra o nosso lado mulher, que nós achamos que tudo tem que sair do nosso jeito, que as coisas vão acontecer do nosso jeito. Nós mulheres somos perfeccionistas, né? E nós estamos vivendo um tempo onde as mulheres estão empoderadas, né? E muitas vezes elas não estão tão empoderadas assim, elas estão sobrecarregadas mesmo, porque elas acham que elas têm que dar conta de tudo, porque elas são empoderadas. Nós somos aí as mulheres maravilha, né? As mulheres do século XX. E nós não somos. Nós temos a nossa fragilidade, nós não precisamos dar conta de tudo. Então, quando eu, como professora, vi tudo isso saindo, escapando pelas minhas mãos, né? Como eu vou alcançar os meus alunos? Como eu vou conseguir com que eles continuem aprendendo? Como que eu vou desenvolver? Aí entrou todo um trabalho pedagógico, da equipe escolar, direção, coordenação, outros professores e tudo, né? Veio algum comando? Vocês ficaram algum tempo parados sem nada? Veio algum comando da escola, alguma instrução? Ou vocês tiveram que desenvolver material? Você tinha como, né, produzir aulas da tua casa, vamos dizer assim, internet, câmera e essas coisas mais? Então, na parte de direcionamento aí, de hierarquia, a diretora reuniu todos os professores, né? Nós ficamos a primeira semana antes da pandemia, quando já estava iniciando a paralisação, nós já estávamos na escola sem alunos. Então, a diretora falou, vamos pensar que esses alunos vão ficar em casa um mês. Então, preparem algumas atividades de revisão, só para eles continuarem aí exercitando a mente deles, fazendo algumas atividadezinhas bem simples. Então, esse foi o direcionamento, né? Como minha turma já é uma turma de 4º ano, eles já têm autonomia de leitura, eles já conseguem fazer atividades sozinhos, assim, sem precisar de tanta mediação. Então, nós pensamos em atividades fáceis e
finalizar. Imprimimos tudo isso e enviamos para os pais. Os pais foram na escola buscar para um mês. E durante esse mês, nós estávamos planejando como seria depois, porque já se imaginava que não terminaria em um mês essa pandemia. Possivelmente, nós iríamos esticar esse mês. Então, nós começamos a pensar em atividades, como dar continuidade. Só que aí nós não podíamos mais enviar essas atividades impressas, porque senão o pai teria que ir na escola buscar e acabar quebrando o isolamento social enquanto o pai fosse na escola, né? Imagina 300 pais indo na escola buscar atividade impressa. Então tinha que ser virtual. Aí nós começamos a pensar em possibilidades, né? Tratando de uma escola pública, nós temos que pensar que nem todos os alunos vão ter um celular disponível para fazer chamada de vídeo o tempo todo. Às vezes a casa tem um celular só. Como que nós vamos conseguir com que esse aluno participe? E no início, alguns pais, eles até estavam em casa, porque tiraram férias, porque pegou uma dispensa de serviço. Então, no começo, nessa fase de adaptação, onde as atividades foram sendo enviadas, até foi tudo muito novo, mas assim, a gente via aquela empolgação, né? Não, a gente tem que fazer, tem que continuar, tá? Só que aos poucos os pais foram voltando à sua rotina. Os pais não podem ficar 5 meses parados em casa. Então, quem tirou um mês de férias, voltou a trabalhar rapidinho. É aí que começou esses desafios, né? Os pais realmente entenderam que é possível, sim, o aluno fazer uma atividade em casa, mas isso foi cansando e desgastando, porque uma coisa é o pai em casa com o aluno 1 mês e ele de férias, outra coisa é o pai em casa 5 meses com o aluno em casa, com o filho, né, com o meu aluno em casa, e ele tendo que trabalhar o dia todo e esse aluno precisar fazer essa atividade e o professor cobrando essa devolutiva. Então, assim, é um desafio tremendo como professora. A gente, assim, se reinventando, trabalhando em horários, assim, das 7 da manhã às 10 da noite, recebendo mensagem de pai. Uns um pouquinho mais empenhados, outros um pouquinho mais cansados e desgastados. Alguns não estavam entendendo direito o que estava acontecendo. Então, como professora, nós nos preocupamos, né? Eu me preocupei bastante e me preocupo ainda, né, com os alunos. Mas o que eu percebo é, como eu falei, né? Nós mulheres queremos dar conta de tudo. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer: parar, respirar, pensar e identificar qual é o nosso papel. Eu tenho o meu papel como professora dos meus alunos. Esse papel como professora, eu não posso exigir que a mãe ocupe. Só que a mãe acha que se ela não der conta de ensinar o filho, é como se ela estivesse fracassando em uma das suas funções. Então é muito difícil você conseguir explicar para a mãe que ela não precisa dar aulas. Ela precisa fazer com que o filho dela consiga ter acesso com a professora. Ela precisa fazer essa ponte. Se o aluno conseguir conversar com a professora é que vai ensinar ele. Então, o papel do pai é uma mediação. Isso é curioso até para mim, porque assim, o que tem-se, né, é que tá lá o aluno na aula, às vezes pelo programa Zoom, ou às vezes pelo WhatsApp, que põe bastante alunos no grupinho, envia pelo WhatsApp, de alguma forma, né, de meios virtuais, envia tarefa, e eu tenho a ideia que pai ou mãe senta do lado da criança, toma o papel do professor e quer essa rotina. Eu imagino que a grande maioria está se descabelando, está assim, já pedindo demissão do cargo, porque é muito difícil. Raro os pais que tenham a formação para ser formação de professor, né? Eu imagino que até você, professora, depois nós vamos entrar na sua parte mãe, né? Porque você tem a Gabi de 7. Isso, e a Yasmin de 11. De 11.
Então, nós vamos entrar nessa parte. Porque, assim, a maioria dos pais e mães estão desesperados e eles ficam, assim, até constrangidos por não saberem resolver um probleminha de escola do fundamental, né? Então, assim, explica mais detalhado, desenha para nós como que o pai, a mãe que está com o aluno em casa, que é o filho, que assim, eu imagino que na escola a criança tem um comportamento de cair borracha, ela distrai, do amigo chamar, ela distrai, de ter preguiça de fazer tarefa, aí vocês têm que ficar chamando atenção. Sim. Agora em casa, eu me lembro na época que os meninos tinham tarefa, eles ficavam jogando bolinha de papel um no outro, passava o lápis, trocava por baixo da mesa, aí às vezes um queria trocar a cartilha com o outro, mas era série diferente, já era suado só da tarefa. Imagina a aula inteira, 4 horas, não dá. Para mim não daria, graças a Deus que eles já passaram dessa. Agora ensina, porque tem muita mãe descabelada e pai pedindo a conta. Sim, então é o que eu estava falando, né? Nós precisamos saber qual é o nosso papel, né? Como a senhora estava falando, eu tenho o meu papel como mãe, que eu tenho também 2 filhas em casa, bem em idade escolar, então eu preciso saber quando eu estou exercendo o meu papel de mãe, quando eu estou exercendo o meu papel de professora, né? E dentro de casa, em relação às atividades online, pai e mãe não é professor, né? Tem muitos pais falando, eu estou tendo que fazer o papel do professor, porque eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. O pai está cumprindo esse papel educativo do professor, né? De controlar a bagunça da criança em casa, de chamar a atenção para a criança não se distrair, de proporcionar para a criança um ambiente onde ela realmente possa se concentrar, estudar, que seja um ambiente tranquilo, que ela consiga parar e fazer sem muitas distrações, né? Para que ela consiga realmente se concentrar naquilo. É muito difícil você conseguir isso tanto na escola quanto em casa, mas na escola o ambiente é propício, né? Para que a criança aprenda. Em casa tem muitas distrações. Por exemplo, na escola o aluno sabe que tem hora para ele ir ao banheiro, ele não pode ficar toda hora levantando e indo ao banheiro. Em casa não, a criança levanta e vai beber água, levanta e vai ao banheiro, levanta e vai comer uma bolacha, volta e já não lembra mais o que estava fazendo, né? Então o papel do pai é controlar isso, né? Você já foi ao banheiro, você já comeu, agora você vai sentar e vai fazer. Mas o pai, ele não tem essa função de professor no quesito de ensinar, porque o trabalho do professor, ele é muito amplo, né? Não é só sentar e falar para a criança, 2 mais 2 é 4. É você pensar uma atividade que vai estar de acordo com a faixa etária, com as habilidades que ela precisa alcançar, com o desenvolvimento. As atividades têm uma sequência de aprendizagem. Isso tudo quem pensa é o professor. O professor planeja, o professor pensa, o professor faz a aula, monta a aula e envia essa aula para o aluno, né? Então aí o professor já cumpriu uma parte do seu trabalho. Aí quando essa aula chega na mão do pai, na mão da mãe e do aluno, aí o pai fala, não, a professora já montou a aula, agora eu preciso ensinar. E não é assim. É como se os pais estivessem imaginando que aquela atividade que o professor manda, o aluno tem que fazer tudo corretíssimo, sem um erro, sem uma vírgula, porque se o aluno fizer um erradinho, ele fracassou como pai, como professor, como tudo. E não, nós professores, nós esperamos as respostas erradas chegarem, porque nós sabemos onde o nosso aluno ainda está tendo dificuldade. Mas quando o aluno erra, os pais se desesperam. Porque eu não sei ensinar. Porque ele não consegue aprender comigo. E não precisa se desesperar, né? Porque se o aluno errar, não tem problema, o professor vai ensinar de novo.
Então, o papel do pai é fazer essa mediação. Mas ele não está nem conseguindo fazer. Então, tem que pôr esse aluno em contato com esse professor, para que esse professor possa explicar do jeito do professor, para esse aluno conseguir concluir essa atividade, né? E aí os pais se desesperam, porque eles querem assumir essa função de professor. Porque eu tenho que ensinar, porque o filho tem que acertar, né? E parece que se torna até uma disputa de, meu filho sabe, meu filho aprendeu, meu filho conseguiu. E os pais não estão acostumados a passar por essa frustração, porque os pais esperam só aquela nota no final do bimestre, né? 8, 9, 10, mas ele não sabe o processo que aquele aluno passou para chegar ali naquela nota. Nós, professores, sabemos, já estamos acostumados. Então, para o pai ver o filho errar, é frustrante. E é falar, nossa, mas meu filho não pode errar. Não, o erro faz parte da aprendizagem. Então, em casa, o aluno ele vai vivenciar as mesmas sensações que ele vivencia na escola. Na primeira vez ele não consegue, aí ele tenta de novo, e aos poucos ele vai aprendendo até que ele consegue adquirir aquela habilidade e não erra mais, né? Só que até chegar nesse processo, os pais já estão com o cabelo desse tamanho. Já pediram demissão do cargo. Então precisa ter muita calma, precisa ter muita paciência e confiar que nós estamos fazendo um bom trabalho como professores e que os pais também estão fazendo um bom trabalho como pais. Não se cobrem demais. Não cobrem demais os filhos. Tem muitos pais que estão deixando os filhos loucos em casa porque cobram a perfeição do filho, né? E o filho tem que fazer tudo perfeito, o filho tem que fazer tudo lindo, porque senão vai tirar nota baixa, porque senão vai repetir de ano. E começa a colocar essas coisas na cabeça da criança, que já está desesperada com um vírus que mata todo mundo na cabeça da criança, né? A criança já está estressada, porque ela não pode sair para ir no shopping, não pode ir para o supermercado, não pode ir no parquinho, porque tem um vírus matando todo mundo, né? Aí, de repente, essa criança que está vendo um vírus matando todo mundo, vê o pai sair de casa para trabalhar, vê a mãe saindo de casa para trabalhar, aí ela fica, será que meu pai vai pegar esse vírus? Será que a minha mãe vai pegar esse vírus? E no meio de toda essas emoções, todas essas incertezas e inseguranças, aí tem um professor mandando atividade, tem uma mãe que está estressada com o trabalho, com o marido, com os filhos, e aí acaba descontando mais ainda nessa criança, aí a criança trava. Então aí a criança não consegue aprender mais, porque ela não tem cabeça para aprender. Então é saber lidar primeiro com as emoções, é ter calma, né? Não estressar o filho além do necessário. Conversar, realmente tem um vírus, mas tem pessoas que já pegaram, que estão bem, não morreu, não é todo mundo que vai morrer. Tranquilizar a criança, né? Olha, a gente vai estar aqui, nós estamos nos cuidando, nós estamos tomando cuidado, e incentivar a criança, né? Olha, você não conseguiu fazer hoje, mas amanhã você vai conseguir, né? Amanhã você vai conseguir, amanhã você vai fazer. Uma coisa muito legal que eu gostaria de compartilhar foi um dia que nós estávamos, eu vou entrar na minha parte de mãe agora. Deixa eu só te perguntar uma coisa. Tem escola que manda muita tarefa, mas muita. Tem a aula online e depois tem tarefa para mais 4 horas. E a criança, ela acaba ficando estressadinha ali, né? De ficar 4 horas na frente de um computador ou de um celular. E aí, o que seria essa mãe? Eu não dei conta de fazer. Pai e mãe também já não tá nem conseguindo. Muitas vezes eles têm que recorrer a Google, a tudo mais, para poder responder a tarefa do filho. Na verdade, eu vejo que o filho não aproveita. Isso para a vida do pai também não vai acrescer muito.
e fica aquele desgaste, né, entre os pais e os filhos, que eu não sei até quando isso é positivo. Então, o quê? Faz a tarefa a qualquer custo ou deixa a tarefa para amanhã e diz para o professor, olha, o que você mandou realmente foi um excesso para ele não deu conta de fazer. Você tem alguma outra estratégia ou pode não fazer essa tarefa? Como proceder nisso? Olha, nessa parte, na quantidade de tarefas, é tudo novo, tanto para o pai quanto para o professor. Então, às vezes, o professor manda uma quantidade de tarefas que ele imagina que o aluno vai dar conta. Mas, às vezes, isso acontece até mesmo na sala de aula. Quantas vezes eu programei lá toda a minha aula, chega na hora de aplicar, deu a hora de ir embora e eu não consegui fazer nem metade do que eu tinha programado dentro da sala de aula. Então, isso acontece. Às vezes, o professor erra na conta, né, da quantidade de atividades. Às vezes, um aluno não conseguiu fazer, mas o outro conseguiu. Então, isso precisa ser conversado com o professor. Deixar de fazer, simplesmente, não vou fazer, não é bom, né? Porque quando o pai fala, você não conseguiu fazer, deixa aí, não faz mais. Sem conversar com o professor, dá a intenção, dá a entender para o aluno que ele pode fazer de qualquer jeito, amanhã ele vai deixar sem fazer, entendeu? Mesmo que ele consiga, ele não vai se esforçar. Então, deixar de fazer, simplesmente por deixar, não conseguiu, não faz, não. Isso tem que ser sempre conversado com o professor que enviou essas atividades. Olha, vamos conversar sobre as atividades, ele está com dificuldade aqui, ali, para o professor entender onde aquele aluno está com dificuldade, porque talvez é uma dificuldade que é daquele aluno, mas o outro aluno fez tranquilamente, entendeu? Então, isso tem que ser conversado. Então, na realidade, se todos seguirem a mesma linha, né? Todos os alunos e pais seguirem a mesma linha de que, esse meu filho deu conta, esse ele não deu conta, pelo filho mesmo, e não os pais realizando a tarefa, o professor vai conseguir ter uma melhor visualização, uma melhor noção real da turma, e isso vai também dar direcionamento para as próximas aulas, né? Sim. Então, a importância, né, de ser verdadeiro ali, de ser o aluno batalhando e os pais serem reais na devolutiva, eu acho que aí, então, por tudo que você falou, vai fazer toda a diferença para o redirecionamento aí das aulas futuras. Sim. Né? Sim, eu, inclusive, já recebi esse tipo de comunicação dos pais. Olha, a atividade de hoje foi muita coisa. Não tem como dar uma diminuída, porque o aluno não deu conta. E no mesmo dia, não foi um aluno só que reclamou. Foram alguns alunos que reclamaram. Então, eu falei, opa, peraí, então realmente a atividade de hoje sobrecarregou. Eu vou repensar essa atividade da semana que vem, que nós estamos fazendo por semanas, né? Eu vou repensar já para a semana que vem. Aí eu fiz algumas alterações. Mas como eu posso fazer essas alterações? Com a devolutiva dos pais. E se os pais simplesmente não fizessem? Eu não vou fazer e acabou. Eu não saberia qual foi o motivo. Então, sempre comunicar com o professor. Olha, o meu filho não está conseguindo fazer por esse motivo. Assim como eu já recebi mensagens, eu precisei sair, o meu filho precisou ir ao médico, não conseguiu fazer. Então, o problema não foi na minha preparação. O problema foi na organização da rotina dele. Então, o problema não é comigo. Vamos negociar, ele vai ter que pôr essa tarefa em ordem. Agora, o problema foi, ele ficou lá 4 horas fazendo e não conseguiu concluir, então calma. O problema realmente pode estar, ou o aluno está com alguma dificuldade que eu preciso ajudar, ou essa atividade está um pouquinho excessiva. Então, tudo tem que ser conversado, né? As pessoas parecem assim, antes, os pais e alunos não eram tão próximos. Hoje a gente tem o WhatsApp, todos os pais têm o meu WhatsApp. Então, eles podem conversar comigo a qualquer momento. Só que tem aquela barreira que o professor parece que estava sempre tão distante, que às vezes o pai fala, eu não vou incomodar o professor.
Aí eu vou mandar uma mensagem e vai incomodar. Na verdade, não vai incomodar, porque o pai está com o filho, só que esse filho é meu aluno. E eu não tenho como saber como está o meu aluno se o pai não me der uma devolutiva de como ele está. Se o pai se mata lá para o aluno acertar o resultado da conta, o pai se mata para o aluno mandar certo. Aí o aluno manda certo. Eu não sei que foi o pai que ajudou. Eu achei que o aluno fez sozinho. Como que eu vou saber que esse aluno está com dificuldade? Entendeu? Então, o pai tem que dar sempre essa devolutiva, deixar a criança fazer. E o que a criança não fazer, não conseguir comunicar o professor. Então, o diálogo, neste momento, é fundamental. Não tem como pensar em educação, não tem como nós pensarmos hoje em aprendizagem sem esse diálogo entre pais e professores, entre aluno e professor. O pai precisa aproximar esse aluno do professor, porque o aluno está longe do professor. Então, quanto mais próximo do professor esse aluno estiver, melhor vai ser a aprendizagem dele. Então, tem que ter muito diálogo, muita conversa. É isso aí. Então, a receita, né? Não mascarem os resultados. Papai e mamãe já foram aprovados. Agora é a vez dos filhos. E o professor continua, né, com a fatia maior do ensino. E eu vejo que o pai, não só agora, mas sempre teve que ficar com a fatia maior da educação. O professor ensina e os pais educam. Eu fui uma mãe muito presente na escola, quando os meus filhos estavam na escola. Sempre muito presente. Eu não ia só quando era reunião de alunos. Eu procurava sempre estar lá, sempre que eu via que eles estavam com uma dificuldade, ou que eles estavam meio, eu não queria faltar hoje. Por quê? Porque geralmente a escola é legal para o aluno. Ele não gosta muito de estudar, mas no ambiente escola é muito legal. Então eu procurava sempre estar presente, né? Não só nas reuniões, e deu muito certo. Então a minha parte sempre foi educá-los. Eu deixei a parte de ensinar no professor. Funcionou. E agora, sim, a mamãe. É difícil para a mãe da professora? É difícil. Porque a gente entra naquela que a gente tem que dar conta de tudo. Como eu iniciei falando, né? Eu, como professora, eu me senti assim, eu sou professora e mãe, então eu tenho que ser uma mãe professora, eu tenho que ser perfeita, porque eu sou mãe e sou professora, entendeu? Então eu me cobrei que eu tinha que ser essa mãe professora que ensina, como se a minha filha tivesse que aprender mais do que os outros alunos, porque eu sou professora. A gente se cobra, então eu passei por isso também como mãe no início, né? Aí, como eu falei, a gente tem que entender qual é o nosso papel, né? A primeira coisa que eu falei, nós temos que entender qual é o nosso papel, por isso que eu falo, saber qual é o nosso papel é fundamental, porque nós podemos direcionar exatamente para aquilo que nós estamos destinados naquele momento. Então, eu precisei aí separar o meu papel de mãe do meu papel de professora, né? Identificar em qual momento eu precisava ser a mãe, em qual momento eu precisava ser a professora, né, dentro de casa, qual momento que eu iria me posicionar de alguma forma. E uma coisa que, assim, no início, a Yasmin, que está no 6º ano, eu falei, nossa, como que eu vou conseguir ajudar a Yasmin? Porque eu não tenho formação que alcance, né, esse nível de ensino. Falei, mas com a Gabriele vai ser mais fácil. De repente eu falei, mas eu nunca alfabetizei. E a Gabriele está em fase de alfabetização. Falei, meu Deus, aí bateu o desespero, né? Eu falei, eu não sou alfabetizadora, né? Eu aprendi a alfabetizar, mas eu não tenho experiência em alfabetização. Eu não sei nem por onde começar, né? E quando a gente está no ambiente de escola, você conversa com um professor mais experiente. Aí como que eu alfabetizo? E aquele professor vai te dando
todas as coordenadas para você conseguir trabalhar. Aí em casa eu não tinha isso, né? Falei, e agora, né? Então eu precisei confiar no trabalho dos outros professores. Eu precisei me posicionar como mãe e falar, não, em relação a Gabriele, em relação a Yasmin, eu não sou a professora, eu sou a mãe. Então eu precisei confiar no trabalho da professora da Yasmin e no trabalho dos professores da professora da Gabriele, né? Dos professores da Yasmin e da professora da Gabriele. Eu preciso confiar no trabalho deles, porque eu, como professora, eu estou fazendo o meu melhor. E eu preciso confiar que aquela professora também está fazendo o melhor dela para que elas continuem aprendendo, né? Então, eu saí do papel de professora quando se trata da Yasmin e da Gabriele. Aí eu sou a mãe, né? Aí o meu papel como mãe é identificado. E o papel de mãe. Eu entendi, pastora. Uma sobrecarga a menos. Sim, né? Eu não precisava me cobrar em excesso, né? Eu posso delegar essas funções. E é isso que está atrapalhando muitas mães. Elas acham que elas têm que ser professoras. Não, delegue para a professora o que é função da professora e assuma o papel de mãe. Qual é a função de mãe que eu me vi? Aí eu vou falar sobre como é o papel da mãe. O papel da mãe hoje é o papel de disciplinar. É dar a rotina para o filho, né? Que horas vai acordar, que horas vai tomar café, que horas vai sentar para estudar, que horas que vai levantar, que horas que vai comer. Então é disciplinar. Às vezes tem algumas mães que são mais organizadinhas, com tudo certinho. Algumas rotinas não conseguem ter sempre este horário, né? Mas a criança precisa entender que apesar dela não estar na escola, mas ela continua dentro de um processo de aprendizagem. E a criança ficou com a parte mais chata da escola, né? Que nem a senhora falou, as crianças não gostam de estudar, mas a escola é legal, porque tem o coleguinha, tem as brincadeiras, tem tudo. Então tudo isso foi tirado, ficou só a parte de estudar. Que para eles é a parte mais chata, né? Não tem coleguinha para conversar, intervalo, não tem, né? Tem nada. E ele ficou só com aquela parte de ter que sentar e estudar, né? Então isso já é estressante para a criança. Então a mãe precisa ter essa visão, né? Não, agora é a hora de sentar, agora é a hora de estudar. Eu um dia me vi muito estressada com a Gabriele, que ela se distrai muito. E teve Gabriele, pelo amor de Deus, olha essa lição, presta atenção. E eu, meu Deus, eu me descabelando como mãe, né? Aí o meu esposo, com toda calma, sabedoria, paciência, ele chamou a Gabriele para conversar, né? Olhou no olho dela e acabou comigo. Acabou comigo porque ele teve a calma e a paciência que eu não estava tendo. Ele sentou e ele falou tudo aquilo que precisava ser falado, mas com calma, com paciência. E eu estava assim porque ele estava me cobrando no papel de professora. E eu deixei o papel de mãe para ser professora. E ele olhou para a Gabriele e falou, filha, isso que você está passando hoje, eu nunca passei, sua mãe nunca passou, nós nunca precisamos estudar de casa como vocês estão tendo que fazer, nós nunca precisamos deixar de ir para a escola por causa de uma doença, de uma pandemia. Então eu entendo que tudo que você está passando não é fácil, mas você precisa fazer, você precisa se concentrar, se dedicar, se organizar. Falei, puxa, olha, deu de lavada em mim aí de 10-0. E daquele momento em diante foi quando eu realmente falei, não, eu preciso fazer essa separação. A hora da mãe, a hora da professora. Aí eu mudei o meu olhar, eu mudei a minha visão. E às vezes eu acabava olhando também para o meu aluno com essa visão de mãe. Um dia eu conversando com uma mãe, como professora, né? Ela, mas eu tô passando por isso.
A minha vontade era falar para ela assim, como mãe: olha, mãe, eu entendo, deixa quieto isso aí, né? Segue a sua vida. E aí, opa, pastora? Oi, tô aqui. Ah, tá. É que fechou aqui para mim. Então, e aí eu tive que falar com essa mãe: olha, você está olhando para o seu filho, mas eu estou olhando para o meu aluno. Então, olhe para o seu filho, mas a minha função é olhar para o aluno. Então, como professora, eu olho para o aluno, mas como mãe, eu olho para as minhas filhas. Então, nós temos que separar cada papel. A hora da mãe é mãe, o trabalho da professora é o trabalho da professora, tem que confiar no trabalho da professora, tem que confiar na escola, que está sendo novo para todo mundo, mas todos estamos muito empenhados que essas crianças saiam desenvolvidas intelectualmente e saudáveis emocionalmente, né? Nós não queremos as crianças traumatizadas. Então, está sendo feito um trabalho para que essas crianças se desenvolvam intelectualmente, que elas cresçam emocionalmente, que elas evoluam sem traumas para ninguém, que elas superem isso de uma forma assim, o menos impactante possível, né? É uma situação que todos nós estamos passando, não está sendo fácil para ninguém, mas nós precisamos confiar que ninguém está querendo judiar de criança. A nossa intenção não é tratar, a nossa intenção não é deixar todo mundo louco, mas a nossa intenção é realmente cuidar. E nós, como pais, temos que ter esse olhar para os nossos filhos, né? Nós somos a voz dos nossos filhos hoje, porque na escola o aluno conversa com a professora. Ele fala: ô, Pro, não entendi, não consegui, não dá. Hoje o aluno não consegue falar isso para a professora. Quem é a voz? É o pai, né? Então o pai tem que ser essa voz. Então, como pai, como mãe, às vezes a gente fica tão preocupado em ser o professor do filho que nós esquecemos que hoje nós somos a voz dos nossos filhos. Nós falamos por eles. Eles se comunicam através de nós. Então, nós temos que nos preocupar em ser a voz desse aluno, dessa criança, que é o nosso filho. É o nosso filho. Nós temos uma experiência com o meu sobrinho de 8 anos. Ele é autista. Ele frequenta uma escola normal, porém ele tem uma auxiliar, né? Uma cuidadora dele dentro de sala. Então, todas as atividades são dadas a ele, igual para a turma toda. Porém, a forma que essa atividade é explicada para ele é que é diferente. E aí eu vejo lá a situação da peleja, né, da minha cunhada, muitas vezes da minha mãe, para que ele fique de frente ao computador para assistir a aula. Porém, na hora da tarefa, é um comportamento diferente, que a minha cunhada recebe auxílio da escola. Não é a cunhada que muda a tarefa, que faz a adaptação da tarefa para o filho do jeito que ela acha. Mas é a escola que manda essa adaptação para ser aplicada exclusivamente nele. Então, tudo que você está falando é muito esclarecedor, porque tem muitos pais que acham que tem que se virar nos 30 para poder adaptar para o filho aprender. E, na verdade, da forma que eu aprendi a fazer conta de adição, subtração, divisão, né, a língua portuguesa mesmo, as classificações e tudo mais, ortografia, hoje é tudo diferente. Se eu tivesse que ensinar, filhos não, porque eles já são grandes, mas se eu tivesse um neto, ele não entender nada, e mesmo que eu me fizesse entender e ele aprendesse, ele ia chegar na escola e ele ia estar diferente da turma. Então eu vejo mesmo que a sua fala é muito esclarecedora, que nós pais, se tivermos dificuldade ou se sentirmos dificuldade dos nossos filhos, nós temos que nos apoiar no professor, buscar ajuda, a estratégia que o professor possa nos dar para aplicar e não querer cumprir o papel do professor, né? Tem uma moça aqui que ela está dizendo, a Maria Simone de Stefani, ela está dizendo que
E muitas vezes a gente não percebe a hiperatividade do filho, que pode ser um TDAH. Eu já tive isso, né, na família. E muitas vezes a gente não quer reconhecer o TDAH, porque ele depende de terapia, ele depende de medicamento. Só que o TDAH, ele não passa desapercebido para quem trabalha com educação, para quem trabalha na saúde, né? Então, você falou da Gabi, né? Que a Gabi pega a caneta, distrai isso, aquilo. Se ela tivesse um problema de TDAH, com toda certeza absoluta, isso daí já teria sido detectado e já estaria sendo tratado, né? É que criança é criança mesmo, né? Às vezes, eu me pego no meu trabalho fazendo uma coisa, daí eu vejo, puxa, não acabei aquela, eu quero pegar outra, e às vezes eu levanto e vou tomar um café. São dias que eu estou entediada, eu não quero fixar em nada, mas eu não tenho distúrbio de atenção, concentração. Eu estou firme na minha posição, né? Então, se isso acontece com adulto, eu imagino que com as crianças com muito mais frequência, porque o senso de responsabilidade da criança é menor do que o adulto, porque ela ainda está na fase de ser criança, de se dar ao luxo, de se distrair, de se encantar com cores, com barulhos e tudo mais, né? Então, é isso mesmo. Agora, me fala, você, professora, professora mãe, grávida do Samuel. Gravidíssima do Samuel. Os hormônios ficam assim, né? A 1000 por hora. Sim. E pastora, você deve encontrar muitas mães que chegam arrancando o cabelo, que chega querendo dar o filho assim num pacote para você e falar, cuida aí, depois que passar a pandemia você me devolve. E aí, como orientar, como ser um bom termômetro, um bom semáforo nisso tudo, enquanto mulher de Deus? Então, a base sempre a mesma, né? Início de tudo, vamos manter a calma, vamos confiar, né? Eu falei, nós temos que saber qual é o nosso papel, foi a primeira coisa que eu falei. Então, saber qual é o nosso papel como mãe, saber qual é o nosso papel como servo de Deus, falando agora do lado já espiritual. Nós temos que saber quem nós somos em Deus, quem nós somos em Cristo. O nosso caráter, ele tem que manifestar o caráter de Cristo o tempo todo, inclusive nesses momentos difíceis. Nós não podemos negar a nossa paternidade. Ai, tá difícil, não é fácil. E algo que me angustia muito, sempre me angustiou muito, são as incertezas, né? Eu sou aquela pessoa que eu gosto de pôr o pé na água, sabendo até onde meu pé vai chegar. Eu não gosto muito de não sentir chão embaixo dos meus pés. Então, eu gosto de coisas que são seguras, coisas que são firmes, coisas que têm data e início para terminar. Aí, quando a gente cai numa pandemia que você não sabe quando vai acabar, você não sabe como vai acabar, como vai acontecer, eu saí da minha zona de conforto, né? Em todos os níveis, como mãe, como pastora, como professora, como tudo. Eu saí da minha zona de conforto. Mas nós que acreditamos em Cristo, que temos Deus como nosso Pai, que temos Jesus Cristo como nosso Senhor, como nosso Salvador, nós precisamos confiar nele, né? Nós precisamos confiar que ele é imutável. Ele não muda, ele faz promessas e ele cumpre, ele tem planos para as nossas vidas. E muitas vezes as situações não acontecem para nos punir, mas para nos fazer crescer, né? Hoje à tarde eu citei sobre Jó, né? Jó estava com a sua vida tranquila, a Bíblia fala que ele era um homem que amava Deus, temia Deus, ele era justo, ele era obediente, ele sacrificava pela sua família, pelos seus filhos,
Então ele fazia tudo certinho como manda o figurino, né? E às vezes nós achamos que se nós fizermos tudo como manda o figurino, nós não vamos ter problemas, né? E não foi assim com Jó, não é assim com a gente. A gente pode fazer tudo como manda o figurino. As lutas, elas virão, não para nos matar, mas para nos fortalecer. E com Jó foi assim. E ele passou por situações difíceis. E talvez ele pensasse, logo isso vai passar, logo isso vai passar. Só que isso demorou muito para passar. Mas ele não desistiu, ele não desanimou. E ele perseverou até o fim. E quando o sofrimento de Jó chegou ao final, ele falava assim: antes eu conhecia Deus, de ouvir falar, mas hoje eu conheço a Deus face a face, porque eu tive uma experiência com Ele, eu tive um relacionamento com Ele. Então, pegar todas essas situações que são negativas no nosso dia a dia, para que isso gere em nós crescimento, para que isso gere em nós maturidade. Toda essa situação, para mim, serviu para eu ver que eu não sou a Mulher Maravilha, que eu tenho as minhas limitações. Então, eu cresci muito quando eu descobri que eu não preciso ser 1001 utilidades. Eu posso ter as minhas limitações, eu posso ter ajuda, eu posso ter apoio. E assim, e eu me achando, né, como a mãe, a professora e tal. Aí vai meu esposo, que não tem formação nenhuma pedagógica, mas que é um pai maravilhoso, e contornou uma situação de uma forma assim, tranquila. E eu falei, uau! Uau! Eu tenho um ombro. Ele assumiu um papel. Ele falou, peraí que eu vou assumir o meu papel de pai. E assumiu um papel e fez o que eu não tinha conseguido fazer. Então eu vi e falei, não, eu não estou sozinha, eu posso contar com meu marido. Como mãe, eu posso contar com o pai. Eu não preciso dar conta de tudo, tem alguém para me ajudar. Então nós temos que confiar na força da nossa família, na força do nosso casamento. Eu precisei passar talvez por uma situação assim para eu ver o quanto meu casamento é forte. Né? Quantos casais nesse momento estão descobrindo suas fragilidades, né? Nós vamos falar que as brigas entre casais estão aumentando muito nesse período porque os casais estão descobrindo suas fragilidades. E será que isso é ruim? Não, não é ruim. Porque quando nós descobrimos as nossas fragilidades, nós podemos fortalecer. Então, mesmo em momentos difíceis, existem oportunidades para crescimento, para amadurecimento. Esse momento, para mim, foi importantíssimo como mãe, porque eu consegui ver as filhas maravilhosas que eu tenho dentro de casa, né? A Gabriela, apesar dessa distração dela, né, é porque ela é agitada, ela não tem nada, não tem hiperatividade, não tem nada, mas é natural dela de ser mais agitada. Mas eu vi que criança maravilhosa que ela é. E a Yasmin, que já é toda calminha, delicadinha, mas na dela também eu consegui ver as qualidades, quanta característica boa. Eu consegui ver como que eu estou acertando como mãe. Eu não vi só os meus defeitos, eu vi os meus acertos também. Eu falei, nossa, Deus, eu estou acertando como mãe. Olha que filhas maravilhosas que eu tenho, com todos os desafios, e tirar as qualidades, porque tem pais em casa que só estão vendo os defeitos dos filhos. Eu tirei esse tempo para ver as qualidades das minhas filhas, para ver as minhas qualidades, porque é um tempo para a gente pensar nas nossas forças também, não somente nas nossas fraquezas, né? E aí eu gostaria de citar também, para fechar esse momento, falando ministerialmente, em Eclesiastes 3, que fala sobre o tempo, né? Que existe um propósito debaixo do céu para todas as coisas. Eu gostaria de ler um pedacinho, né? Para a gente refletir sobre isso. Em Eclesiastes 3 diz assim: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar, tempo de curar, tempo de derrubar e
tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar, tempo de perder, tempo de guardar, tempo de deitar fora, tempo de rasgar, tempo de costurar, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar, tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Então nós precisamos entrar nesse propósito e entender que nós estamos vivendo não é eterno, é só um tempo, né? E confiar que Deus, no tempo certo, vai nos tirar dessa situação. Então esse é o tempo de confiar em Deus. Esse é o tempo de mostrar a Deus que, independente das circunstâncias, nós somos filhos, nós somos servos, nós não desistimos por qualquer coisa. É tempo de confiar. Maravilhoso, tremendo, tremendo. Você estava dizendo aí, né, do seu marido, que ele veio, desempenhou o papel de pai, conversou, resolveu, que você se sentiu apoiada, não se viu mais só na situação. E então eu vejo tudo isso riquíssimo, porque ele pôde ter um contato diferente numa área que ele não se envolvia na criação, né, das filhas, porque elas estavam na escola, porque vinham fazer a tarefa com a mamãe professora e estava tudo certo. Então foi uma oportunidade além. Você conheceu um lado do pai que, uau, fiquei mais apaixonada, né? Não foi assim? Então, quanto mais nós nos envolvemos nos relacionamentos, mais nós conhecemos a pessoa e nos deixamos ser conhecidas por ela. E isso facilita muita coisa na vida. Eu estou lendo um livro de um psicólogo, Nélio Tombini, e ele diz, né, que muitas vezes as pessoas costumam se relacionar com meias palavras. E com meias palavras nós não podemos entender nada. E essas meias palavras que muitos adultos usam, ela vem da formação da criança. Por quê? O pai, a mãe, mais a mãe, né, que é presente na criação, é aquela superpoderosa que adivinha, quando a criança faz adivinhou que é a água, ou que está com sono, ou que é chupeta, ou que é colo. Quando ela começa a falar algumas frases pela metade também já adivinha. Isso na infância é super normal. Porém, o que não é normal é arrastar isso para a adolescência, juventude, vida adulta, onde a pessoa acha que com meias palavras, eu ignorei fulano, eu falei, só olhei assim, não comentei nada, porque daí ele já percebeu o meu silêncio. Isso são meias palavras. Ninguém vai se conhecer assim, né? Eu não sou tão mega importante assim para que a minha casa mereça esse relacionamento e tenha a obrigação de saber o que está passando na minha cabeça, né? Então, assim, todos nós da casa, meu esposo, meus filhos, né? Porque o ambiente da casa tem que ser super saudável. E eu vejo que essa quarentena nos colocou muito mais tempo juntos, onde a tarefa de cada um passou a ser dividida, né, com todos. Hoje, se meu filho tem uma aula online, mãe, tem uma aula online agora, tá? Então, todo mundo já se prepara para não fazer tanto barulho perto do local onde ele está. Hoje, se eu tenho uma live, o marido tem alguma coisa, algum trabalho, a gente já se alinha. Então, somos co-participantes em muito mais coisas. Então, eu vejo que realmente a gente tem que saber fazer do limão uma bela limonada. Eu já estou aprendendo a fazer até mousse desse limão. Não estou parando na limonada. Maravilhoso. O glamour de cuidar da casa, dos filhos e tal, já acabou, ó. Faz tempo, eu acho que nos primeiros 40 dias já acabou.
nós continuamos aqui, né? E temos que ter bom ânimo. Foi como você citou, Jó, ele não desanimou no meio do caminho, devido às dificuldades, né? Devido a realmente não ver mais a mão do Senhor sobre ele. Ele não desanimou, ele prosseguiu, ele insistiu, ele perseverou, até que ele pôde provar do Senhor, não mais só de ouvir, mas de ver. Então, toda a nossa perseverança, eu tenho certeza que vai nos levar a isso, a ver milagres ainda maiores. O que eu vejo que nós temos que ter é a sensibilidade de ver as boas coisas, nos pequenos detalhes, no dia a dia. Porque às vezes a gente espera, né, um boom, uma coisa tão show, tão extraordinária, e não está tendo nada muito extraordinário, porque estamos muito próximos. Né? Quando você chega perto de alguém, uau, cortou o cabelo, faz tempo que você não vê, não, emagreceu, ou engordou, ou sei lá o quê. Uau, isso faz tempo que não viu. Agora, no dia a dia, não percebemos essas sutilezas. Então, é isso, eu acho que a grande tarefa da quarentena é prestarmos atenção nas coisas sutis, como você leu Eclesiastes, dá tempo para todas as coisas. E nós temos que nos adaptar nesse tempo para fazer ele ser perfeito em todas as coisas, né? E aí, o que me veio? A mãe que hoje é solteira. Sim. E é só ela. Desafios, né? Desafios. A mãe que é solteira, que não tem o ombro do pai, que muitas vezes é criticada pela família, ninguém mandou se arrumar filho, e a criança está ali, naquela correria toda. Então, eu vejo como, mesmo dentro do ambiente familiar, com a gente como cônjuge, marido, né, os filhos e tal, é conturbado, eu preciso de um refúgio. E o meu refúgio é o Senhor. Eu corro para o Senhor, me ajoelho diante dele. Às vezes eu choro, às vezes eu canto, às vezes eu fico quietinha. E às vezes eu falo, né, como disse o Luiz, mais que o homem da cobra, né? Falo para o Senhor. Depois dou um tempinho para poder ouvir. Às vezes ele fala algo, às vezes ele não fala nada. Me deixa refletindo lá em toda a minha situação. Então, seja mãe solteira, seja casada, bem casada, ou mais ou menos casada, nós temos um refúgio, que é o Senhor, a nossa fortaleza, aquele que nos ouve, que não nos julga, mas que pode nos ajudar em todas as coisas, né? Não é verdade? E aí, toda dificuldade vai passar, a dificuldade vai passar. O tempo bom, despreocupado, sem medo, vai voltar, eu creio. Nem todas as coisas vão ser da forma que eram, mas o medo vai passar. Vai passar. Jesus. Amém. Amém. Foi precioso esse tempo com você. Muito obrigada pela disposição. Por poder falar mesmo, né, da sua vida profissional, abrir, como mãe, sua visão pastoral, tudo isso é riquíssimo, muito importante. Eu tenho certeza que contribuiu com muitas pessoas aí que estavam bem sem norte ou que estavam se achando a única com dificuldade na face da terra, né? Todas temos em todas as áreas, né? Você quer deixar algum último recadinho? Sempre a gente deixa, né, aquela frase para marcar realmente. Eu acredito que de toda a nossa conversa, alguns pontos se destacaram e eu gostaria que as pessoas refletissem principalmente nesses pontos, né, que foram aí pilares do que foi falado, né, que em primeiro lugar, identifique qual é o seu papel e faça o seu papel, não se sobrecarregue fazendo os outros papéis, né? Conversem, falem as suas dificuldades, falem as suas necessidades, tentem se adequar, busquem ajuda,
nesse momento falando de educação, busque a ajuda do professor, da equipe escolar. Não queira resolver tudo sozinho, caladinho e acumulando. Fale, converse. O diálogo é uma chave. Quem tem boca diz que vai a Roma, né? Então precisamos conversar, falar, expor. O outro não tem como saber da minha dificuldade se eu não falar. E deixem os filhos falarem também. Como a senhora falou das meias palavras. Porque às vezes o pai vê a dificuldade do filho e ele quer falar a dificuldade do filho. Deixa este filho falar. Qual é a necessidade? Qual é a dificuldade? Qual é o desafio que ele está enfrentando? Então, ouçam também os filhos, conversem com os filhos. Então, o papel do pai aí é ouvir os filhos. Abram os ouvidos, ouçam, que às vezes os pais falam, mas não ouvem. Os pais olham para a sua dificuldade, para a sua necessidade, porque eu preciso ganhar dinheiro, porque eu preciso trabalhar, porque não pode faltar comida. E isso é verdade, o pai precisa trabalhar, ele precisa suprir a casa, ele precisa sustentar a família em um momento difícil. Mas os filhos também têm as suas necessidades, também têm os seus anseios, também têm as suas angústias. Então, diálogo sempre, tanto com professores, quanto com os filhos, e principalmente com os filhos, e confiar em Deus. Não deixem de confiar em Deus, porque Ele não muda, Ele é imutável, Ele é soberano, Ele é poderoso. Ele é o Deus que nós servimos e que cuidou de nós até aqui e vai continuar cuidando. E Deus, Ele quer nos suprir não somente financeiramente, mas Ele quer nos suprir emocionalmente, espiritualmente, em todas as áreas. Ele é Deus, Ele é provedor. Então nós precisamos confiar em Deus e não perder a fé, não deixar a nossa fé ser abalada, mas confiar que aquele que cuidou de nós até agora vai continuar cuidando, né? Lançar as nossas ansiedades sobre Ele, porque Ele vai cuidar de nós. A Bíblia fala que Ele cuida dos passarinhos que não precisam trabalhar e nem plantar e nem colher, e porque Deus é quem está cuidando e que nós valemos muito mais que os passarinhos. Fala também sobre os lírios dos campos. Então, às vezes, nós estamos tão preocupados com o que eu vou comer, o que eu vou beber, o que eu vou vestir. Nós precisamos confiar que tem um Deus cuidando de nós. E nós somos filhos. E aí, em relação a Deus, o nosso papel é ser filho. Temos que assumir esse papel de filho. Tremendo, maravilhoso, muito bom, muito bom. E aí, mulheres, vocês que estão conosco, tem uma mulherada conosco, a Maria Simone, ela compartilhou várias coisas aqui, eu não a conheço pessoalmente, mas ela é professora também, foram comentários ricos. A Beth, nossa querida, linda Beth Monson, um beijo. Dona Sônia Sestari, que faz tempo que eu não vejo, só pelas lives, estou com uma saudade imensa. A Silvia disse que gostou muito, ótimo testemunho, você tem muita sabedoria como professora, mãe e pastora. Olha que delícia. Obrigada. Muito bom, né? A Silvia, ela teve um filho autista, ela se empenhou tanto para cuidar desse filho, para moveu tantas coisas, né, barreiras, e ela formou, né, uma associação para trabalhar com o autista, específico para trabalhar com o autista. Riquíssimo também o testemunho da Silvia, muito bom. A Fran aqui está dizendo, aleluia, seus filhos, a seus filhos o Senhor dá enquanto dorme, né? É isso aí. Mulheres, muito obrigada por estarem conosco até agora, por participarem, obrigada por cada comentário riquíssimo. A Cleide Lene, ontem ela esteve lá na igreja, e ela está dizendo aqui, ó, ela está dizendo aqui que ela está dizendo alguma coisa sobre TDAH que eu acabei me entendendo muito, mas
Eu sei que aproveitaram demais. E agora, mulheres, nós gostaríamos de orar com você. Tudo que você ouviu, muitas coisas você compreendeu, aceitou, entrou no teu coração, outras não. A nossa intenção, né, não é que concordem com tudo, mas sim dividir a nossa experiência, né, o nosso dia a dia, para poder, de certa forma, edificar, acrescentar algo. Então, gostaríamos de orar com vocês. Se você puder, onde você estiver, feche seus olhos, curva sua cabeça, que nós queremos orar. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós estamos aqui diante desse bate-papo tão riquíssimo, onde muito poder. a Dayana, para mim, ela é a pastora Dayana, mas ela é a professora Dayana, ela é a mãe Dayana, Deus. Ela dividiu suas experiências. E eu creio em Deus que muitos se identificaram com isso. Muitas pais que nos ouvem não têm uma família com um pai presente. Se existe um marido dentro da casa, muitas vezes ele não é participativo ao ponto de intervir no ensino, na educação, no problema. Pai, que o Senhor venha suprir a necessidade dessas mães que carece de apoio, que carece de ombro, parece, Senhor, de um refrigério, de um sustento. Que o Senhor seja refúgio e fortaleza dessas mães, desses filhos, Senhor, essas crianças que estão vivendo pandemia. Para nós adultos, tudo isso é muita novidade e nos assusta. Ora, Senhor, nos deixa sem saber que atitude tomarmos, porque não sabemos a ação correta, Pai. Oh, Deus querido, imagino que essas crianças muitos podem estar passando por estresse, por qualquer tipo de dificuldade emocional. Se eu possa ir até elas, se eu possa também lhes dar o refrigério, se eu possa lhes dar o acalento, que o teu Espírito Santo conforte cada coração de pai, mãe, filhos, professores, Pai, a nós pastores também, podemos orientar a cada dia melhor, a cada dia dando a direção que tem de ti para os teus filhos, assim, Deus querido, possamos passar por essa pandemia de uma maneira tranquila, sem grandes sofrimentos, mas que possamos sair dela com grandes aprendizados, com uma família muito mais unida, Senhor, com uma família muito mais feliz e fortalecida, porque venceremos a guerra, venceremos a peste e estaremos unidos contigo, Senhor, muito mais do que antes dessa dificuldade. Assim nós profetizamos e cremos em o nome do Senhor Jesus. Amém! Glória a Deus! Muito bom. Linda, muito obrigada. Deus te abençoe. Amém. Eu que agradeço o convite, a confiança, né, a parceria. Nós estamos juntas, Deus nos uniu, como diz o apóstolo André Davi, Deus não une pessoas, Deus une propósitos. Nossos propósitos estão unidos, que é levar a palavra de Deus às vidas, cuidar de pessoas. Então é uma honra, um privilégio fazer parte dessa aliança, dessa parceria com vocês, pastor Adriano, pastor Luiz, PG Pabaú. Estamos sempre juntos, né, para o que der e vier. É uma honra, um prazer. Estou sempre à disposição para o que precisar. É uma alegria muito grande. É os nossos propósitos sendo cumpridos. Muito obrigada. Um beijo para você. Um beijo, mulheres. Deus as abençoe. Graça e paz. Graça e paz. Beijo a todas. Tchau.